Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou a Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar a sua empresa ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas, um tema fundamental para ajudar o empreendedor a criar um ambiente favorável no desenvolvimento dos negócios. E para isso, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora de Inovação em Governos e Articulação Institucional do Sebrae, Juliana Lohmann. Juliana, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Aqui, obrigada. E também quem está aqui com a gente é o gerente de políticas públicas do Sebrae, Tito Riffe. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente sabe que o empreendedorismo é um dos motores do nosso país e que o poder público tem que estar sempre bem alinhado à realidade de cada empreendedor. Então eu começo perguntando para vocês qual é o papel das políticas públicas no desenvolvimento dos pequenos negócios. Olha, Lívia, o papel é muito importante, porque a Constituição Federal já previa um tratamento preferencial para as micro e pequenas empresas, pequenos negócios em geral, tratamento preferencial em matéria administrativa, financeira, creditícia, tributária. E a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, veio referendar e regulamentar esse dispositivo constitucional. E depois a Lei da Liberdade Econômica, 2019, mais recentemente, mais uma vez, consubstanciou todos esses princípios. Então, hoje em dia, o governo do Estado, ou os governos do Estado de uma maneira geral, as prefeituras, têm que atender a esses dispositivos, a essas determinações de natureza legal, seja da Constituição, seja da Lei Complementar 123, seja da Lei da Liberdade Econômica, conferindo aos pequenos negócios um tratamento privilegiado ou diferenciado em termos, justamente como eu disse, de tratamento administrativo, financeiro, tributário e creditício. É por isso que esse tema é tão importante para quem está começando ali a tentar empreender? Com certeza, com certeza. E é preciso que o pequeno empreendedor conheça os seus direitos, e é preciso também que o gestor público saiba exatamente quais são as determinações da lei, para que ele possa cumpri-las de maneira correta. E é isso, essa é uma das tarefas da nossa gerência de políticas públicas, disseminar essa informação tanto para o gestor público quanto para o pequeno empreendedor, aquele que quer começar o seu negócio. Para que todo mundo saiba qual é seu direito ali, né? Exatamente. Direcionar agora a pergunta para você, Juliana. Qual foi o impacto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas desde a sua criação? Essa é uma lei que atingiu a maioridade, portanto são 18 anos, garantindo... Uma lei antiga, né? Uma lei antiga de 2006, mas com 18 anos que vem trazendo, garantindo, na verdade, benefícios em relação à simplificação, em relação à abertura de empresas, em relação à diminuição das suas obrigações acessórias dessas empresas, e já são mais de 18 milhões de microempresas, micro e pequenas empresas beneficiadas pelo regime tributário simplificado, que é o famoso e bastante conhecido Simples Nacional. Dá para a gente citar mais exemplos de ações que beneficiaram ali o pequeno empreendedor? Sim, por exemplo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela traz benefícios, por exemplo, de acesso a crédito, de redução da burocracia, né, de facilitação desses serviços, para que eles estejam sempre na palma da mão desse empresário. Então, é importante, por exemplo, quando a gente trata da questão das compras governamentais, essas empresas, elas podem lutar de igual para igual por uma grande empresa, né? Uma vez que existem benefícios diretamente direcionados a esses negócios, licitações exclusivas para elas, né? Limite, a subcontratação, por exemplo. Então, se existe aí uma grande empresa que ganha um processo licitatório, essas empresas elas podem participar desse pequeno pedaço que é a subcontratação. Então, a gente tem certeza de que essa micro e pequena empresa ela vai receber uma fatia desse recurso que seria destinado à grande empresa. E até o limite de R$80 mil pode haver um processo licitatório exclusivo para as micro e pequenas empresas. Então, isso é importante também.
A gente já falou um pouquinho sobre burocracia. A gente sabe que existe toda uma burocracia para abrir empresa, licenças, CNPJ, pagar taxas, boletos, tem uns nós ali a serem desatados. De que forma o Sebrae trabalha para facilitar todo esse processo? Olha, eu acho que uma grande evolução foi no sentido de estabelecer riscos para as atividades econômicas. Então, atividades de baixo risco, por exemplo, estão dispensadas de qualquer ato público de autorização para funcionar. Isso envolve todas as atividades dos MEIs, dos microempreendedores individuais. Então, hoje em dia, nós temos um grande número de atividades econômicas que dispensam qualquer ato público para autorização de funcionar. E nós temos também as atividades de médio risco, que podem ser atividades em que há uma autodeclaração do empreendedor, se comprometendo, evidentemente, a cumprir os dispositivos legais, as normas legais, etc. Tal, e, evidentemente, todas elas, tanto as pequenas atividades que envolvem pouco risco quanto as atividades de médio risco, estão sempre sujeitas à fiscalização pública. O governo, a autoridade pública não dispensa, né, o seu direito à fiscalização, mas elas podem funcionar sem uma autorização prévia. Mais do que a burocracia, o que a gente vem trabalhando é tentando cortar o excesso dessa burocracia. Portanto, isso que ele acabou de mencionar tem impacto no tempo de abertura de empresas. E quanto mais rápido é esse processo, mais tempo o empresário tem para se dedicar ao seu próprio negócio. Um outro aspecto importante foi a integração desses procedimentos. Uma vez que eu me relaciono com a prefeitura, com o governo do estado ou com o governo federal, todos esses três entes, essas três esferas, elas recebem as mesmas informações. Acho que no passado tinha muita coisa da pessoa ter que ir até um lugar, abrir uma empresa. Hoje o computador, a internet facilitou, até o celular facilitou mais. E aqui no Rio de Janeiro nós temos o Comitê Gestor da Integração do Registro Empresarial, que envolve todos os órgãos públicos do estado e da prefeitura, né, que estão integrados nesse processo de autorização para funcionamento de empresa. Então, lá, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância Sanitária, né, o Meio Ambiente, etc., a Prefeitura, a Secretaria de Fazenda, todas elas, nós temos uma reunião mensal justamente para ajustar os parâmetros, os dispositivos que permitam fazer com que as empresas se abram ou sejam abertas com a maior facilidade possível. Hoje, portanto, é possível utilizar um contrato padrão, o que reduz o risco de você ter algum erro nesse seu procedimento e, portanto, cair em exigência. Para quem está assistindo a gente, tem vontade de empreender e está pensando, nossa, quanto tempo eu vou levar para conseguir abrir uma empresa? Em média, quanto tempo essa pessoa precisa para estar tudo regularizado, tudo certinho? Não, em geral, o tempo de abertura de uma empresa está hoje em dia no Rio de Janeiro em torno de 20 horas. Né? Com a viabilidade para saber se a localização é adequada para aquele empreendimento e depois o registro na junta comercial. Então, eu acho que em 20 horas, né, que é o termo mais ou menos médio, né? Evidentemente que há altos e baixos dependendo do município, mas o tempo médio é de 20 horas. Você pode abrir uma empresa no estado do Rio de Janeiro. E para o microempreendedor individual, essa abertura é imediata. Acessa o portal, informa, você coloca suas informações e dados pessoais e essa abertura, o CNPJ, você consegue acessá-lo imediatamente. Isso foi um trabalho de um tempo, né? Porque nem sempre foi assim, tão ágil. Hoje em dia a pessoa consegue. Nem sempre foi assim. Nós partimos de cerca de 6 meses para a abertura de empresas, para um tempo hoje de 20 horas, de menos de um dia. Considerando que existem municípios que ainda são mais ágeis, porque conseguiram automatizar a sua resposta de viabilidade. A resposta de viabilidade é aquela resposta que a prefeitura dá e diz, você pode exercer esse tipo de atividade, abrir uma padaria nessa localidade, né, em função do zoneamento urbano. Então, existem municípios que conseguem fazer isso de forma automatizada, de forma automática, sem a presença humana, o que dá muita celeridade a esse empresário. É alvará automatizado, né? Já temos a adesão de todos os municípios do Rio de Janeiro a esse princípio do alvará automatizado. Então, isso é muito importante. Isso não deixa de ser um incentivo. Sim, claro. Para o pequeno empreendedor, para quem tem aquela ideia, aquele sonho e tirar isso do papel. Sem dúvida, sem contar a questão do custo, né? Pensar que antigamente levava-se cerca de 6 meses para você conseguir, eram 6 meses, uma documentação, 6 meses que aquele empresário tinha que ter recursos para manter, né? E continuar. A roda não estava girando, né? Buscando as suas licenças para que pudesse comercializar, achar uma pessoa jurídica, enfim.
para começar as suas atividades. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber de vocês de que forma o Sebrae ele capacita os empresários para que eles possam participar de licitações. Olha, nós capacitamos nas duas pontas. Capacitamos o empresário, pequeno empreendedor, para que ele saiba quais são os direitos, como é que ele pode participar, quais são as normas, os dispositivos, quais são os documentos necessários e assim por diante. E capacitamos também o gestor público a entender quais são os dispositivos legais que dão um tratamento preferencial aos pequenos negócios. Então, nós trabalhamos nas duas pontas. E essa é uma capacitação, uma consultoria que a gente dá e que tem tido muito sucesso. Aliás, as compras públicas, né, o crescimento das compras públicas para pequenos negócios são um dos resultados mais importantes que nós temos obtido aqui no Rio de Janeiro. De que forma isso é feito, né? Nós levamos dicas importantes para esses empresários, realizamos capacitações à distância ou presencialmente, ensinando, né, como é que ele precisa se comportar diante da venda junto ao poder público. São diversas exigências para que ele mais tarde não possa sofrer sanções. Ele precisa estar preocupado com as suas certidões, se elas estão em dia, se esse empresário ele conseguirá atender a demanda, quantidade, volume do que ele vai entregar, seja para uma escola, seja para um hospital, seja para um órgão da administração pública. Então, nós realizamos uma série de iniciativas, né, inclusive consultorias coletivas e individuais para esse empresário. E nós temos dois programas muito importantes. O programa Dinheiro Direto nas Escolas, que é para justamente pequenas obras de manutenção, pintura, etc., consertos elétricos, para atender aos pequenos negócios locais, e a merenda escolar, com dispositivo que determina que 30% tem que vir da agricultura familiar. O que acontece nas escolas é muito interessante. Existe um recurso para pequenas compras, manutenção do ar-condicionado, compra de um quadro, enfim, ou materiais educacionais. E esse recurso ele pode ser aplicado na compra de empresas locais. Então, de uma maneira fácil, acessível para esse empresário que deseja entrar no ramo das licitações, das licitações públicas. Tito citou que vocês atuam nas duas pontas, né? Tanto os empresários quanto também o poder público. Capacitar o poder público também é uma forma de ele não desencorajar também lá o empreendedor que chega com uma ideia e o poder público tem que estar preparado. Assim, isso é fundamental, saber como lidar com o pequeno empreendedor, porque ele muitas vezes está desinformado, muitas vezes ele não sabe qual é a dúvida, não sabe se expressar corretamente com relação às dificuldades que ele está enfrentando. Então, identificar essas dificuldades e orientar com correção o pequeno empreendedor, ou aquele que tem um pequeno negócio, eu acho que é fundamental. E nós temos um programa que é interessante, que é de capacitação do gestor público para atender ao cidadão de uma maneira geral. E tem tido muito sucesso, inclusive, por parte dos governos municipais. Tem muito interesse nesse programa em que a gente treina o gestor público e muitos deles dão um depoimento dizendo, após essa capacitação, que tiveram uma outra visão da sua função como gestores públicos. Isso é muito importante. Um dos nossos trabalhos é justamente desmistificar essa ideia de que a pequena empresa não sabe fornecer para o poder público. Ela pode ser um importante fornecedor, sim, para os órgãos da prefeitura, do estado e do governo federal. É que no imaginário coletivo, às vezes você pensa, nossa, tem que ser uma grande empresa para ter o interesse do poder público. E vocês estão me dizendo que nada a ver. E muitos empresários não querem vender para o poder público porque acham que não vão receber ou que vão levar muito tempo, né? E é importante a gente conhecer, porque cada prefeitura, cada órgão tem o seu processo, né? E eles têm a capacidade, sim, de fazer esse pagamento. É preciso que o empresário esteja organizado e conheça as regras para a participação dessa licitação. E a prefeitura tem que se organizar também, fazer um plano anual de compras, dizer o que vai comprar ao longo do ano, aqueles itens que compra habitualmente, e aí os pequenos negócios podem se consorciar. Isso é uma outra possibilidade muito importante, se unir para atender a demanda da prefeitura. E esses dados têm que estar públicos, né? Sim, claro. É a questão da transparência, que é muito fundamental.
Uma coisa que é interessante, né? Se por um lado a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa trouxe a facilitação da abertura de empresas, ela também trouxe e resguardou a possibilidade do poder público utilizar esse poder de compra que ela tem para beneficiar também esses pequenos negócios. A gente está falando muito de informação, né? Que às vezes falta informação para o pequeno empreendedor, que todo mundo tem que estar sabendo de muitas coisas. No começo desse ano, em janeiro, o Sebrae Rio lançou um portal onde reúne ali várias informações, né, para que o pequeno empreendedor ele seja consciente do que ele pode ou não fazer. Queria que vocês falassem um pouquinho do que ele vai encontrar nesse portal. Esse portal não só para o microempreendedor, como também para o gestor público. Existe uma série de cartilhas, cursos de EADs e uma série de minutas de legislações, uma espécie de celeiro de informação para que eles possam, dependendo da temática, absorver e aplicar no seu dia a dia. Você já vê alguma diferença? Foi lançado no começo do ano, o ano ainda não passou da metade, mas vocês já sentem uma diferença? As pessoas estão mais informadas? Ah, sim, tem vários cursos à distância, por exemplo, que têm tido um sucesso muito grande. Um deles, por exemplo, os gestores públicos, é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Teve uma demanda muito grande, até surpreendente para nós, mas é um tema que preocupou muito os gestores públicos, porque as sanções são muito graves, muito sérias, e as multas também, então houve um interesse muito grande. E em vários outros cursos também nós temos tido uma demanda muito grande. Tito citou cursos à distância. Vocês acreditam que a pandemia fez com que houvesse um encurtamento de distâncias? As pessoas conseguem estudar, se informar mais à distância, sem ter que sair dos seus... Às vezes da sua casa, né? Às vezes do conforto do seu lar, olhar um telefone. Certamente. A possibilidade de você estar se deslocando de um lugar para o outro e estar se capacitando, né? Existe essas formas, cursos também por WhatsApp, que a gente consegue levar essa informação no dia a dia dessa pessoa, fazendo com que ela não esteja necessariamente presencialmente no horário de 8 às 6. Horário básico comercial. Básico comercial, exatamente. Então, a gente já consegue perceber, e o que é interessante já que o Sebrae, né, existe uma certa limitação para a gente chegar a todos os municípios, com todos os nossos programas. A gente tem uma forma de escoar essas soluções por esses meios, e o portal é uma dessas maneiras. Hein? A gente já falou muito aqui de prefeituras, também vamos falar de governo do estado, governo federal. Como é que o Sebrae atua na melhoria desse ambiente, né, onde os negócios eles estão estabelecidos? Olha, atua com relação a esses programas que nós já falamos, da desburocratização, simplificação, etc. E agora nós temos uma atuação que eu acho que é muito importante, porque você falou da Covid e a mudança que isso provocou. Mudança comportamental. No comportamento das pessoas e no comportamento das instituições. Então, nós temos agora um interesse cada vez maior pela digitalização dos processos governamentais. Então, a transformação digital dos governos é um tema que tem nos interessado muito e tem interessado muito aos nossos parceiros nas prefeituras, e temos um trabalho em conjunto com o governo do estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Transformação Digital, para estabelecer aqui o plano estratégico de transformação digital no governo do estado do Rio de Janeiro, que é uma replicação do Plano Nacional de Governo Digital. Então isso é muito importante e nós estamos avançando muito nesse sentido, de fazer com que o governo se transforme cada vez mais num governo proativo, participativo, transparente e eficaz nas políticas públicas, sobretudo utilizando dados e informações, né, para fazer com que essas políticas públicas sejam cada vez mais efetivas. A ideia aí também é agilizar processos. Sim, claro, e simplificar, e sempre com foco no pequeno negócio, no empreendedor, no estímulo ao empreendedorismo. Encurtar caminhos e fazer com que esse cidadão empreendedor, chegue ao serviço que ele procura o mais rápido possível. Vocês acreditam que o nosso país hoje ele poderia gerar mais oportunidades para quem quer empreender? Vocês trazem exemplos lá de fora, ou até aqui do Rio de Janeiro, e olhando para outros estados? Como estamos hoje? Eu acho que o brasileiro, ele empreende bastante. Agora, nós temos que diferenciar entre o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Aquele que vê uma oportunidade de empreender, para desenvolver o seu negócio, e aquele que empreende porque encontra dificuldade de se localizar no mercado de trabalho. Às vezes existe uma vocação, exatamente, né? A pessoa quer empreender. Mas nós empreendemos muito. E o impressionante é o seguinte, o empreendedorismo feminino no Brasil é muito forte. As mulheres são muito empreendedoras. E empreendedorismo muitas vezes de caráter social.
E isso eu acho que é uma marca importante, né, no Brasil. E o microempreendedor individual é hoje considerado, nós temos aí praticamente 12 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, é considerado um grande programa de inserção produtiva, inserção econômica e social. É um exemplo, inclusive, para outros países do mundo. Isso permite que muitas inovações sejam feitas. A micro e pequena empresa ela tem uma estrutura leve que permite que ela um dia esteja produzindo algo e no outro dia ela esteja inventando e se adaptando de forma muito célere para outras demandas do mercado. Isso é muito importante para esses países, os países como o Brasil, que desejam e incentivam de fato o empreendedorismo. Como é que vocês avaliam como estamos hoje, né, em relação ao próprio mundo, o caminho que o país está tomando em relação aos empreendedores, aos microempreendedores, pequenos empreendedores? Eu acho que avançamos bastante, não há a menor dúvida. O exemplo, o número enorme de micro e pequenas empresas, pequenos negócios que surgiram em função da Lei Complementar 123 do Estatuto da Micro e Pequenas Empresas no Brasil, etc., foi um salto, né, absolutamente incrível em termos numéricos, mostra isso, né? Mas eu acho que podemos avançar mais ainda. E aí existe uma pauta no Congresso Nacional de iniciativas de caráter legal para que nós possamos estender mais ainda, aumentar, por exemplo, os valores relacionados com a micro e pequena empresa, o MEI, o pequeno negócio, né, que estão congelados já há bastante tempo, né? Então a inflação evidentemente foi corroendo. Então, em relação ao faturamento, né? Então, a possibilidade também do microempreendedor individual ter mais de um funcionário, 2 funcionários, existe uma pauta no Congresso Nacional que é importante. O Sebrae Nacional trabalha essa pauta e nós estamos hoje desenvolvendo um programa que se chama Parlamento Mais Empreendedor. Tivemos uma reunião aqui com parlamentares da bancada do Rio de Janeiro, deputados federais, um senador, etc., para discutir justamente esses temas de interesse dos pequenos negócios. Uma outra pauta importante relacionada ao faturamento é que quando essa pequena empresa ela chega aos 4 milhões e 800, ela ultrapassa, ela deixa de ser uma pequena empresa e ela passa a ser uma média empresa. Portanto, ela perde os benefícios tributários, em especial aquelas que estão no Simples Nacional. Essa é uma pauta extremamente estratégica para que esse empresário ele não tenha medo de faturar mais de 4 milhões e 800. Ele possa ultrapassar esse limite, tendo a certeza de que ele não vai ter um grande gap e o que pode fazer com que ele futuramente feche esse seu negócio. Às vezes a pessoa está ali com o MEI, está vendo o faturamento do ano, ele é um pequeno empreendedor, ela é uma pequena empreendedora e fica com medo de transbordar isso, de ultrapassar. Vocês estão de olho nisso para que esses direitos sejam garantidos, né? Isso é uma melhoria das nossas legislações, dos nossos marcos legais, e por isso a gente trabalha conversando com o Congresso Nacional, em outra medida, né, que extrapola também com a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais. Existe uma série de leis que impactam e que precisam ser regulamentadas e serem operacionalizadas para que esse benefício chegue no dia a dia desse empresário. Estamos bem, mas podemos caminhar para ainda mais, melhorar muito mais. Eu queria ouvir de vocês dois, a pessoa que está agora assistindo a gente, nossos telespectadores que sonham em empreender, que já tem aquela veia empreendedora, ou que estão ali montando já um pequeno negócio, mas estão com medo, às vezes com medo de transbordar esse faturamento. Que conselho vocês dariam? Que mensagem vocês podem deixar? Eu acho que eu diria assim, sonhar. Sonhar é muito importante, mas sonhar com os pés no chão, não é? Fazer um bom plano de negócios, saber quais são examinar o mercado para o seu produto, desenvolver um produto de qualidade, né? Gerenciar bem as suas finanças e, claro, consultar o Sebrae. Isso é fundamental. Por favor. Para que tudo isso seja feito de acordo com o que pode ser o melhor desempenho, ou oferecer o melhor desempenho para a empresa. Então, acho que sonhar, mas sonhar com os pés no chão é muito importante. Tito foi otimista, falou do sonho. Vou deixar uma parte mais difícil para você, Juliane. Que cautela essas pessoas precisam ter também? Claro que sonhar, por favor. A gente começa sonhando, vislumbrando novas oportunidades, sempre com o pé no chão e tendo suporte. Eu diria que é muito importante que esse empresário ele passe por esse processo de autoconhecimento, daquilo que ele tem, de quem são os seus concorrentes,
uma cautela muito importante do que ele vai oferecer ao mercado, de que preço ele vai formar e vai botar para o jogo, né? E isso é extremamente importante no dia a dia desse empresário. Enxergar essas oportunidades, né? As compras públicas, por exemplo, não é um processo tão fácil, requer, claro que existe, né? Mas requer muito conhecimento. Hoje existe uma série de benefícios, mas requer conhecimento. Então, cautela sempre para que esse empresário, né, ache que está tendo uma excelente oportunidade e não consiga honrar com aquilo que ele se comprometeu. Isso pode vir a fazer com que ele tenha que dar baixa em seu CNPJ. E, Lívia, eu gostaria de fazer um agradecimento à categoria dos contadores. Eles têm sido parceiros fundamentais no sentido também de transmitir essas informações, orientar, né? E trabalhamos muito em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade. São fundamentais, né? São fundamentais. Então, eles têm sido realmente parceiros valiosos nesse processo todo. Se vocês pudessem listar ali 3 ou 5 tópicos que um pequeno empreendedor, um microempreendedor não pode deixar de ficar atento para que o negócio prospere, o que vocês diriam? Eu acho que fazer um bom plano de negócios, claro, constituir uma reserva financeira, porque o negócio não vai deslanchar de imediato, então ele tem que ter uma reserva financeira, né? Conhecer bem o mercado onde ele vai vender o seu produto, conhecer as características do seu produto, conhecer as características do consumidor, a quem se destina esse produto, não é? E saber também, se ele for querer ter acesso ao crédito, saber exatamente qual é a sua capacidade de se endividar e de utilizar o crédito que vai ser fornecido a ele, de maneira adequada, voltado especificamente, exclusivamente para o seu negócio. Isso é importante. E no mundo que isso tudo gira e modifica muito rápido, é importantíssimo que ele esteja sempre atento às inovações. Essas inovações, elas não precisam ser inovações disruptivas, né? Elas podem ser inovações incrementais, mas que ele esteja sempre atento a isso. Os concorrentes certamente vão oferecer modalidades novas, produtos talvez mais interessantes, e ele precisa identificar quem são esses concorrentes, e a inovação pode ser um mecanismo bastante interessante para que ele possa concorrer de igual para igual. E estudar, né? Que é fundamental. Estudar ali o seu mercado. Sim, claro. E vocês sempre atentos às políticas públicas para facilitar a vida desse pequeno empreendedor. O poder público, eu digo que ele é uma espécie de sócio dessa empresa. Porque se ele tem procedimentos ágeis, ele vai ser um bom sócio. Se ele é pesado em suas taxas, nos seus impostos, ele passa a ser um sócio não tão muito companheiro. Ele pode impulsionar ou atravancar, né? E é importante, e a gente deve dizer isso sempre, eu enfatizo isso junto aos gestores municipais, os pequenos negócios, eles criam a trama das pequenas cidades. Você entra em qualquer pequeno município, você vê o pequeno negócio de um lado e do outro, das ruas, etc. e tal, e são um fator de resiliência social e econômica das nossas estruturas. Então, é fundamental preservar as micro e pequenas empresas, é um processo fundamental do ponto de vista social e econômico. Sem contar que as micro e pequenas empresas são também grandes espaços de trabalho, né? Para essas pessoas, geradores de empregos. Né? Então, tem o fator da geração de renda, a geração do trabalho, né? De geração de oportunidades para essas pessoas que estão aí procurando espaços no mercado. E o empreendedorismo foi fundamental durante a Covid. Eu acho que muitas vezes muitas pessoas recorreram ao empreendedorismo como uma forma de sobrevivência e de superação da crise. Uma roda que gira e envolve muita gente, vários âmbitos. Tito Riffe, Juliana Lohmann, muito obrigada por trazerem tantas discussões riquíssimas aqui pra gente, para amanhã do nosso domingo. Agradeço imensamente pelo tempo e por estarem aqui com a gente no Jornada do Empreendedor. Muito obrigado, Lívia. Foi um prazer. Muito obrigada. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na tela da Band e também no nosso canal no YouTube. Eu vejo vocês então na próxima semana em mais uma edição do Jornada do Empreendedor. Até lá! Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor. Conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.